Fala galera do Mundo na Bola, mais um passo importante foi dado para o estádio do Flamengo. Saiu o resultado da perícia judicial. O que é essa perícia? Essa perícia é resultado da solicitação da Caixa Econômica Federal, representando o Fundo de Investimento Proprietário do Terreno, que solicitou o aumento do valor do terreno, já que o valor estipulado para a compra do terreno através do leilão pareceu à Caixa um valor muito baixo. Então, a Caixa entrou na Justiça e pediu que houvesse um aumento desse valor. A Justiça, então, contratou uma perícia e o resultado dessa perícia saiu hoje. O valor do terreno ficou mais caro. Mas mesmo assim, o Flamengo vai comemorar. Para entender todos os detalhes, você vai ter que assistir esse vídeo. Mas antes da gente falar sobre ele, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É muito importante que você assim o faça, ajuda no desenvolvimento desse canal, ajuda no desenvolvimento do nosso trabalho. Você pode, inclusive, patrocinar esse vídeo. E o seu patrocínio é muito importante. Esse vídeo de hoje vai ajudar você, vai ajudar muito na discussão sobre o estádio e vai quebrar essa narrativa, essa ficção que está sendo criada, que o Flamengo está sendo ajudado, que o terreno era muito mais barato, que o terreno valia 600 milhões de reais. Nós vamos falar do resultado da perícia. E o resultado da perícia vai ajudar a entender que, na verdade, o Flamengo não está sendo ajudado em nada. Está pagando o valor justo pela área. Você vai entender todos os detalhes no vídeo de hoje. Portanto, deixe seu like, se inscreva no canal e considere patrocinar esse vídeo. O seu patrocínio pode ser feito através do Pix. Está aqui, ó, mundonabolapix@gmail.com. O QR Code está aqui. Eu vou soltar a nossa vinheta e a gente vai entrar nos detalhes dessa informação que a gente trouxe em primeira mão na live de hoje mais cedo. Se você quiser assistir um vídeo com muito mais detalhes, assiste o vídeo. Mas agora, aqui você vai assistir um resumão e vai entender por que o Flamengo está comemorando pagar mais pelo terreno. Parece uma coisa, um contrassenso, mas é verdade, o Flamengo está comemorando. Por quê? Porque havia sim uma expectativa de que esse terreno custasse muito mais do que os 138 milhões de reais que o Flamengo pagou. Você deve ter ouvido em várias rodas de botequim pessoas falando que o terreno valia 400 milhões, 600 milhões de reais. De fato, essa informação não se confirmou. O que aconteceu? A prefeitura desapropriou o terreno através de uma asta pública, ou seja, através de um leilão. Colocou o terreno para ser leiloado para que fosse desenvolvido ali um estádio de futebol, para que ajudasse na renovação, na melhoria, da regeneração daquela região. Então fez-se o leilão e o valor mínimo foi de 138 milhões de reais. A Caixa, que representa o fundo de investimento imobiliário, o proprietário do terreno, entrou na justiça e disse: esse valor é muito baixo. A justiça, portanto, falou: então tá bom. O Flamengo pagou 138 milhões de reais, vocês estão falando em algo em torno de 250 milhões de reais. Estou exagerando, não foi isso exatamente que eles falaram. 250 milhões de reais, tem uma diferença, vamos contratar uma perícia para saber quanto vai custar esse terreno. E o resultado dessa perícia saiu hoje. Está aí o documento e a gente vai contar para você os detalhes. Esse documento leva em consideração as características físicas do terreno, leva em consideração o patrimônio que está lá no terreno e foram usados 10 imóveis para fazer essa avaliação. E, é claro, tem aqui os fatores de equalização, enfim. Uma perícia judicial de avaliação de terreno normal, comum, que acontece no mercado diariamente, né? Não tem segredo e tem as normas. Segue-se uma norma de perícia, né? Estabelece um procedimento padrão de avaliação de terreno. Está aqui as características dos 10 terrenos, os valores. Um detalhe importante: todos os terrenos são muito menores do que o terreno do gasômetro. E aí, obviamente, terrenos menores têm um custo por metro quadrado maior. Enfim, por isso que existem os fatores de correção, né, e homogeneização, como é chamado no mercado de perícia. Então, foram feitas todas as avaliações e chegou-se a um resultado. Então, o perito entrega esse documento respondendo às perguntas que foram feitas pela justiça, tá? E as perguntas foram feitas. Disse, né, quais são as perguntas, quais eram as respostas. Vamos lá. Descrever o terreno conforme a certidão do registro de imóvel e informar quanto à localização, aí ele vai respondendo. E a parte mais importante, avaliar o imóvel em questão utilizando pesquisa de mercado conforme preconizada pela norma brasileira 14.635. Resposta: o valor do terreno, objeto da lide, com área de 86 mil metros quadrados, localizado na Avenida São Cristóvão, número 1200,
é de 176 milhões de reais. Bom, você pode achar que o valor é muito mais alto, mas precisamos entender o que se refere a esses 136 milhões de reais. E para você entender exatamente o que se refere a isso, você precisa ver aqui a resposta da prefeitura, que pediu uma medida urgente à justiça depois que saiu o resultado. Então, o que diz esse documento? Esse documento diz o seguinte: no laudo pericial, esse que eu acabei de mostrar, chegou-se ao valor de 176 milhões de reais pelo domínio pleno. Vocês vão lembrar que o domínio pleno refere-se a 100% do valor do terreno. Os 138 milhões de reais refere-se a 83% do terreno, porque esses 17%, por ser um terreno de marinha, eles não são incorporados no valor do terreno, né? Então, você tem que pegar esses 176 milhões de reais e reduzir 17%, como está explicado aqui no item 4, desse documento que está na tela. Desse modo, considerando que a Fazenda Municipal está provendo a desapropriação somente do domínio útil, ou seja, desses 83%, é imprescindível deduzir-se o valor fixado pelo perito do juízo, o percentual de 17% equivalente ao domínio direto, conforme estabelecido no artigo 103, aí descreve o artigo. Então, o artigo diz o seguinte: na consolidação pela união do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á o valor da mesma do domínio a importância equivalente a 17%. Portanto, fixadas essas premissas, é possível concluir que o valor do imóvel desapropriado é de 146 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo pagou 138 milhões 195 mil reais, como está aqui abaixo no item 6. Portanto, a diferença é de 7,8 milhões de reais. E com isso, como vocês estão vendo aqui no boleto, esse valor já foi, inclusive, pago. Ou seja, o Flamengo deu um passo muito importante. Se nós lembrarmos do que aconteceu anteriormente, a, a justiça tinha determinado que o próximo passo agora é o Flamengo efetivamente tomar posse do terreno. Tá? O próximo passo é o Flamengo tomar a posse do terreno. Só que para a posse ser dada, era preciso que realizasse essa perícia. O juiz disse: olha só, nós vamos fazer a perícia, vamos contratar a perícia, tão logo sai a perícia, a gente vai entregar a posse. A posse ainda não foi dada. Por quê? Porque isso aconteceu no final do dia. E acontecendo no final do dia, não foi possível realizar essa passagem de posse, tá? Então, a emissão, como é dito, a emissão de posses deverá ser dada, se tudo correr bem, a partir da avaliação do juiz dessa perícia. Mas o processo não acabou aí. Foi um grande passo, mas a Caixa Econômica Federal está reivindicando a ilegalidade deste documento. Está fazendo pedido dizendo que, assim, as alegações me parecem muito frágeis, tá? Como pode ser lido no documento, onde a Caixa Econômica Federal está desafiando a qualidade dessa auditoria. Leia-se: durante a visita foram avistados os pontos isolados do terreno que constam dos registros fotográficos. E aí continua, e com informações vagas que buscam desatrelar o terreno do serviço público ali exercido e forjar a inutilidade que justificasse a desapropriação. Imediata emissão na posse, que é aquilo que a gente estava falando, e ainda para subavaliar o terreno. Enquanto, ao serem questionados pelo senhor Glazer, que é uma pessoa que estava ali acompanhando pela Naturgy, falando sobre a parte fotográfica, me parece muito frágil. Os registros constantes no relatório fotográfico, utilizado para embasar o processo administrativo instaurado com o decreto, não mais, enfim, você vê que é uma coisa muito pueril, né. Continuando, né, fotos desconsiderando os laboratórios do Inmetro e INPE que funcionam no local e a estação de tratamento que fornece gás, enfim, nada me parece sólido o suficiente, mas trata-se do processo, e o processo é a Caixa agora reivindicando. Mas o fato mais importante, a notícia mais importante, é que a notícia é extremamente positiva para o Flamengo. A perícia avaliou que a diferença é de apenas 7,8 milhões de reais. Não é tanto dinheiro assim. Havia um grande temor que esse valor fosse muito mais alto. O valor acabou sendo um valor relativamente baixo. O Flamengo já pagou, a prefeitura já comunicou à justiça e é muito provável que nas primeiras horas da segunda-feira nós tenhamos aí uma informação muito positiva com relação à posse. E a partir da posse, vem os próximos passos. Quais são os próximos passos?
é fazer toda a avaliação do subsolo, ver a questão das fundações, ver a questão da contaminação, solicitar que a prefeitura faça a limpeza do terreno, porque isso é parte do acordo, a prefeitura vai limpar o terreno, vai demolir tudo. Enfim, as notícias são boas, os próximos passos são muito mais encorajadores, são mais técnicos e é muito possível que a gente tenha boas informações nas próximas semanas a respeito do terreno e da construção do estádio. A partir de agora, a partir da emissão da posse, a partir do Flamengo ter de fato lá, eu acho que tem que fazer isso mesmo, cravar a bandeira do Flamengo lá no gasômetro, começará um processo bem mais técnico e até mais interessante daqui para frente. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, deixe seu comentário aqui embaixo. Antes de sair, deixe seu like, ajuda muito na recomendação desse vídeo. Se inscreva no canal. A sua inscrição tem várias funções. A maior delas é aumentar a visibilidade do canal. E é importante aumentar a visibilidade porque, como você viu nesse vídeo, o Flamengo não está sendo ajudado em nada. O Flamengo está pagando o valor justo. Já houve mais de uma, é a segunda avaliação, de uma perícia contratada pela justiça, e os valores são sempre muito próximos uns dos outros. Ou seja, o valor que o Flamengo está pagando é o valor justo, determinado por uma perícia, contratado pela justiça, ou seja, uma parte imparcial. Ou seja, o trabalho que a gente faz aqui no Mundo na Bola é informar a você. E a sua informação, você bem informado, você ajuda a destruir essa narrativa falsa de que o Flamengo está sendo ajudado pelo poder público. Isso é uma grande bobagem, tá bom? Deixe seu like, dê uma força aqui pro canal, ajude no desenvolvimento desse trabalho e, é claro, se você quiser patrocinar esse vídeo, faça um pix aqui pra gente, ajude a gente nessa batalha contra essas falsas narrativas que vão aos poucos se tornando verdade. Falsas narrativas contadas 1000 vezes se tornam verdade. Conto com a sua ajuda, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê aqui no Mundo da Bola. Futebol com inteligência para uma audiência inteligente. Grande abraço, até a próxima.